paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Devocional Vida Abundante deste dia. Hoje nós vamos refletir, pensar sobre Provérbios, capítulo 6. E eu quero ver com você, aqui nos versículos 16, 17, 18 e o 19, ele vai falar sobre 7 coisas que Deus detesta. Ele diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É uma sabedoria que nós temos que aprender, aquilo que Deus, fala para a gente fugir. E Provérbios tem essa característica. Ele vem trazendo discernimento, conhecimento para que a gente possa implementar uma cultura de sabedoria na nossa vida. Então hoje vamos aprender sobre isso que Deus pede para a gente fugir. Aqui no versículo 16 de Provérbio 6 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E aí depois nós vamos continuar no outro versículo. Bem, vamos começar aqui. O que seriam olhos altivos? É aquele olho maldoso, aquele olho que a gente não pode confiar, aquela pessoa que às vezes enxerga o que não deve ou fica vendo coisas que não deve. E na verdade os olhos é aquilo que o coração, a Bíblia diz que a maldade está nos nossos olhos, Então, às vezes alguém olha para uma determinada coisa e vê aquilo com amor, com carinho, com compaixão. Alguém olha e já vê diferente. Então, aqui vai um recorte para os homens aqui do canal, Então, de repente, você está olhando o que não deve, seja em que área for, até na área aí, conjugal e etc, Às vezes a mulher que está passando na rua tem formas de olhar e de ver. Você tem 2 olhos, não dá para você não ver, mas com que olhos você está vendo? Essa é a questão, Então isso Deus detesta, porque é contra a palavra de Deus, Outra coisa, a língua mentirosa. Veja só, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando a língua mentirosa está presente em nós ou próximo a nós, a gente tem que tomar cuidado, porque a mentira não procede de Deus. Então nós devemos olhar. E às vezes não são aquelas mentironas, mas às vezes são pequenas mentiras, omissões e às vezes até a neutralidade. Então a gente tem que tomar cuidado, que a nossa boca diga o sim, sim, o não, não, como Jesus ensinou lá em Mateus, que seja sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno. Então não minta para sua esposa, não minta para os seus filhos, irmã, não minta para o seu marido, não minta, tome cuidado. Aí, mãos que derramam sangue inocente. É lógico que não somos assassinos, mas é complicado às vezes hoje em dia, numa época de redes sociais. A gente às vezes faz julgamentos antecipadamente, e aquilo é como se fosse derramar sangue inocente, Então eu vejo tantas coisas aí nas redes sociais, tantos julgamentos. Eu fujo disso, sabe? Eu não me meto em confusão. Eu prefiro falar do meu Cristo, prefiro falar daquilo que Ele faz na minha vida e tomar cuidado com isso, Próximo, coração que traça planos perversos. Então assim, um plano perverso, eu estou falando aqui com pessoas crentes, logicamente, você não tem um coração perverso a esse ponto, eu imagino, lógico, mas uma perversidade, de repente naquele sentido lá da língua mentirosa ou coisas assim, é a gente também traçar um plano que ao invés de gerar vida, ele vai gerar morte, ele vai gerar uma discórdia, ou você arquitetar alguma coisa, aquela tipo uma mente maquiavélica. A gente tem que tomar cuidado com isso,
A Bíblia fala, né, Deus olhando para nós diz assim, que os planos do Senhor para nós são planos de bem e não de mal, para nos dar o futuro pelo qual nós ansiamos. Então, que o nosso derramar, né, o derramar do nosso coração não sejam planos perversos, mas que o nosso coração derrame amor, né? Que o nosso coração derrame paz, que o nosso coração derrame a verdade. E aí fala também dos pés que se apressam em fazer o mal. E é mais ou menos na linha aí dos planos perversos, né? Então, o plano perverso é a ideia concebida. O fazer o mal já é a execução desses planos, né? Então a gente teria que tomar cuidado com isso também. Nunca fazer o mal, tomar cuidado com isso, né? Prejudicar alguém, de repente com atitude ou coisa assim. A Bíblia diz que nós devemos amar, né? Que nós devemos refletir o amor. Aí o próximo, olha lá, testemunha falsa que espalha mentiras. É lógico, a gente tem que falar a verdade, né? O que realmente é a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com a mentira, né? Naquele sentido lá também. E aqui vai além, né? É você testemunhar, é você encobrir a mentira do outro. Isso é uma falsa testemunha, né? Ou seja, você falar uma coisa que você sabe que não é aquilo, é outra. E aí você vai e fala, não, foi assim. E de repente não foi nada desse jeito, foi de outro jeito, né? Tome cuidado com isso também, tá? E aí, por último, ele fala aqui, ó. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Pode ser na sua casa, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser onde for. Nós não estamos aqui para provocar discórdia entre as pessoas. Mas nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Nós somos crentes, somos cristãos para espalhar o amor e não a discórdia, para espalhar a união, a unidade e não a discórdia. Tome cuidado, porque às vezes um comentário, às vezes, né, principalmente em ambiente de trabalho, ou às vezes até na igreja. Então tome muito cuidado, não provoque discórdia, mas promova a paz e a unidade. Amém? Então tá aí, essas 7 coisas que nós devemos fugir delas. Tome cuidado, tome cuidado. Coloque seu coração diante de Deus e que Ele possa trabalhar no seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe este meu irmão, abençoe esta minha irmã, para que a gente, meu Deus, viva isso que nós acabamos de ler. Ou seja, Senhor, que os nossos olhos não sejam altivos, que a nossa língua não seja mentirosa, que a gente não derrame sangue inocente com atitudes, etc, etc. Que o nosso coração, Senhor, trace planos abençoados e não perversos. Que os nossos pés se apressem para fazer o bem para as pessoas e não fazer o mal. Senhor, que jamais testemunhemos falsamente e nem espalhemos mentiras. Ah, meu Deus, e que nunca provoquemos discórdia entre os irmãos, mas que provoquemos, ó Deus, que construamos e que promovamos a paz e a unidade e a verdade. Em nome de Jesus, abençoa o dia do meu irmão, abençoa o dia da minha irmã. E Senhor, estou aguardando Provérbios capítulo 7, porque vai ter uma bênção lá especial, em nome de Jesus. Amém? Amém? Convide alguém para fazer esse estudo com a gente, né? Para estar conosco aqui, vendo tudo isso. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus te abençoe e até amanhã no próximo encontro. Aleluia!